Olá, meus caros. Nessa oportunidade, Relatos da Fé, segunda edição. Vou falar de uma temática um pouco densa, triste, mas que serve de alguma forma para o nosso crescimento espiritual. E no meu viver, minha vida, isso que eu vou contar tem muito a ver com a questão da fé e do evangelho. Bom, eu vou falar sobre algo que eu passei, que muitos já devem ter passado, outros nem tanto. Eu acho que até, querendo ou não, pelo menos as pessoas deveriam passar uma vez para, às vezes, deixar o ego de lado, a soberba, ser mais humildes, mais humanas. Pois, como diz Salomão em Eclesiastes, mais vale estar na casa do luto do que na casa da festa. E tem a ver, então, o que eu vou dizer com o luto. Em 29 de janeiro de 2005, eu perco meu ente querido, meu avô, que era a minha figura paterna, meu próprio pai praticamente, já que eu fui criado pelos meus avós maternos. E não seria dificultoso a morte em si do meu avô, mas eu ter presenciado a mesma com 16 para 17 anos, sendo a primeira pessoa mais próxima de mim que eu perdia. Eu me recordo que eu perdi um tio-avô, irmão da minha avó, que era até um pouco próximo, mas não morava na minha casa. E eu já senti um pouco, na época eu tinha 10 anos. Já meu avô era a questão de ser avô, de ser pai e de estar convivendo junto. E ele acorda perto de meia-noite, 11 horas, 11h30, 11h45 por aí, e chamando pela minha avó, e a minha avó me chamando, viu que ele estava ruim, e eu fui ver o que que era. Realmente ele estava se passando. Eu levei ele até o banheiro, e via que cada vez ele piorava, e eu orando, e eu pedindo, mesmo não sendo crente bem assim, ou melhor dizendo, não sendo cristão, porque a partir da morte dele que eu de fato me converto, eu entrego ele para o meu tio, que cuida dele, e saio, como eu já disse nos Relatos da Minha Fé, parte 1, como foi a minha conversão, e eu saio na rua e fico falando com Deus: Senhor, tenha misericórdia, não leve ele agora, eu preciso dele, aquela coisa, mas se levar eu vou me converter a ti mesmo, porque eu sei que a vida não é nada, e a gente morre. Mais ou menos assim é o que me sobreveio à mente, ao ponto de eu aceitar Jesus na rua. E antes de eu chegar em casa para atestar mesmo que ele teria falecido, eu vou à casa de um primo, eu fico lá orando, fico lá contando a história para ele. Ele liga para casa onde que eu morava, residia com meus avós, e aí é confirmada a morte dele. Depois eu volto, mas, contudo, meu propósito estava feito. Eu tinha aceitado Jesus e decidido que eu ia mudar. Apesar de não ser um grande pecador, não estar em drogas, não estar no mundo do crime, de não estar fazendo muitos pecados. Eu sei que para Deus tudo é pecado, se a gente disser que não tem pecado, eu estou mentindo. Mas eu tinha me convertido no sentido que eu era um pouco até, se não ateu, agnóstico. Então, a partir daí, eu começo a viver uma vida cristã, orando, jejuando. Fico orando com o missionário Davi Miranda, que eu já conhecia, porque tinha parente da família que pertencia a IPDA, hoje pertencia à Assembleia de Deus, enfim. E até que um mês, 2 meses depois, eu começo a visitar a IPDA, aceito lá. A Jesus já tinha aceitado, na realidade, na rua. Seguindo, depois do fato lamentável de ter perdido meu ente querido, meu pai-avô, que, querendo ou não, foi o motivo pelo qual me levou, de alguma maneira, a pensar em Deus, a morte dele, no caso, e, por conseguinte, me converter a Cristo, eu tenho o falecimento da minha avó, minha mãe-vó, que também, de alguma maneira, foi mãe-vó no sentido espiritual. Vocês estão vendo aí no fundo aí uma foto. A minha avó, além de ser dócil, de ser amável, de ser tudo de bom, ainda tinha a questão
cristã. Só que o contexto do falecimento da minha avó é bem outro. Se o meu avô me levou de alguma maneira a Cristo, da minha avó me levou de alguma forma a voltar com mais força a Cristo. Porque eu saio da instituição em 2009 e tem um período bastante conturbado de 2009 até 2011, 2012. E nesse período se outrora era meio ateu, meio agnóstico, nesse período eu virei agnóstico. Apesar, obviamente, de ainda ter um pouquinho uma fagulha de fé, porque o agnóstico tem, né, diferente de outrora que eu não tinha tanto. Assim sendo, eu, nesse período de 2009 até 2014, que é exatamente o ano que falece a minha avó, precisamente no dia 20 de julho de 2014, eu estava aos poucos voltando para o Senhor, não é para a igreja, ao ponto de eu começar a pegar os hinos. Eu já até disse num desses quadros ou vídeos do quadro Relatos da Minha Fé, pegava vídeos ou músicas antigas e tentava reconfigurar a música ou fazer uma nova música ou trazer a música com a cifra, com a letra. E fazendo isso, o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. Eu já fazia isso a partir de 2012. E depois tinha muitas conversas com a minha própria avó, que sempre, de alguma maneira, fazia eu pensar um pouco sobre fé, externava a sua fé. Ela que falava muito de Bíblia, eu tenho vários áudios, qualquer dia eu posso postar mais, eu postei um aí no canal. Então, ela indo para a igreja, indo para a IPDA, praticamente faleceu na IPDA, fez o velório, um pastor da IPDA, tudo e tal. E só que, detalhe, é a segunda pessoa, o ente querido da minha família que morre próximo a mim, agora muito mais próximo, praticamente nos meus braços. O meu avô não chegou a morrer nos meus braços, eu vi ele passando nos meus braços. A minha avó morreu literalmente nos meus braços. Por quê? Nós, quando ela estava um pouco ruim, isso à tarde do dia 20 de julho de 2014, comunicamos uma tia, a tia tinha o carro, ia conduzir ela até o hospital. E nesse meio tempo, ela teve que parar, essa minha tia, na sua casa para pegar alguns documentos para levar lá. E ali a minha avó se passa, eu atrás no carro segurando ela. E só Deus mesmo na causa. E nessa época eu me recordo que eu tinha feito uma música intitulada O Sol Continua a Brilhar. Estava um dia muito lindo, sol bastante brilhante. E eu olhei assim para o horizonte, para o céu, para o sol, e fiquei pensando e confiando em Deus. Até porque eu tinha tido um sonho na época, 2 semanas antes do falecimento da minha avó, que ela estava morta no caixão, e eu falei para ela, ela disse, graças a Deus, Deus está atendendo as minhas preces. Então se confirmou nesse sentido. E nessa segunda morte, por incrível que pareça, eu estava muito mais forte do que aquela época do meu avô, porque era inexperiente, era menor de 18 anos, não tinha lido a Bíblia, não tinha um encontro com Deus genuíno. Eu já passei tudo isso, passei uma fase também conturbada de ser um pouco contra Deus ou a fé, porque tantas coisas me sucederam, porque teve um período que eu passei por perseguição na própria instituição que eu já contei aqui. E a minha avó já é uma fase de amadurecimento, tanto é que muitos da minha própria família disseram, poxa, você não sentiu tanto a morte da tua avó como do teu avô. E é verdade, porque querendo ou não, Deus me preparou com aquele sonho, e já antes Deus usava a avó para me preparar, que um dia ela iria partir. Claro que não foi fácil, mas Deus me ajudou a vencer isto. E o curioso é que muitos conhecidos da minha família, até fora, diziam o seguinte, Bruno, você é bastante forte para aguentar 2 pessoas praticamente morrendo nos seus braços, ligados a você, porque uma coisa é morrer um ente querido, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, distante. Você está lá na sua casa com seus familiares ou com a sua família, que seria esposa e filhos, e morre seu pai, morre sua mãe, morre seus avós.
uma outra você está convivendo todo dia. E depois você tem que voltar para aquela casa, dormir naquela casa, viver naquela casa, rememorar tudo o que você passou e ficar às vezes sofrendo. Não é fácil vencer os dias de melancolia ou precisamente de luto, que tem uma diferença de melancolia para luto, como dizia Sigmund Freud. A melancolia é muito mais forte que o luto. Isso eu vivenciei com toda certeza na época quando perdi meu avô, porque praticamente foi um ano todo, até mais de um ano que eu sofri, mas o ano mais terrível que eu sofri foi em 2005, porque me dava crises de pânico e a própria morte me chocou muito, e também tanatofobia, não podia ver carros passando com caixões ou fúnebres, eu ficava realmente todo fora de si. E não para por aí. Uma terceira experiência que eu vou contar, que tem a ver com meu tio que morava na minha casa dos meus avós, e que também passou pelas minhas mãos. Então são experiências interessantes que a gente compartilha, porque a gente tem a tendência de olhar para a grama do jardim do vizinho e dizer que sempre a grama do jardim do vizinho é melhor do que a nossa. A gente olha para o outro e acha que o outro não sofreu o que a gente sofreu. Julga pela aparência que a pessoa tem uma vida boa, mas não é bem assim. Não quero estar na minha pele, assim como eu devo não querer estar na pele de muitos que sofrem. A gente entende que tem pessoas que não passam por nada mesmo. Ou Deus não permite, ou não tem capacidade para passar, e se passar, acabam se matando, se autoimolando. Inclusive eu vi um comentário de alguém ligado à sociologia que dizia que os pobres conseguem vencer dificuldades extremas mais do que os ricos, os filhinhos de papai que ganharam tudo de mão beijada, que foram educados dentro de uma redoma de vidro e que foram de alguma maneira blindados com relação ao sofrimento. E também por conta disso eles não conseguem compreender o sofrimento do outro, se colocar na pele do outro e ficam até zombando, rindo. Isso é lamentável. Eu vivenciei isso também por conta de estereótipos, por a gente ter um sobrenome que na própria cidade é um sobrenome forte, de gente rica, famosa, e que na realidade nunca eu tive riqueza no sentido material, e muito menos reconhecimento por parte dessa família, somente do meu pai. Então muitos julgavam a gente ser filho de papai, playboyzinho, que não conhecia a vida da gente, não sabia o que a gente passava. O estresse, a depressão, e a depressão surgindo para a morte do ente querido que verdadeiramente esteve presente na minha vida, que foi meu avô, quando que era para estar meu pai, tá? E o curioso é que depois de um tempo ele aparece, mas na hora que ele aparecer, ele não apareceu. Então a falta de pai é complicado. E não é por conta de questão socioeconômica, de dinheiro, é de presença de pai. Pai, mãe, não é fácil. A psicologia comprova que crianças, adolescentes que nascem sem pai e sem a mãe, a tendência é se tornarem revoltados e de sofrer alguns perrengues na vida. Porque, pare para analisar, para ter sucesso na vida profissional, às vezes é necessário quem indica. O QI, e às vezes quem indica é o pai. É necessário, às vezes, a luta do pai ou da mãe. É necessário alguma ajuda. E se o pai e a mãe não fazem, fica complicado. É necessário o pai estar presente para que o filho lide de determinadas situações, às vezes como bullying na escola. E dentre outras coisas, para dividir, compartilhar opiniões, comentar sobre algo. Ser um amigo mesmo, fato. E quem não tem essa sensibilidade, lamentavelmente, não viria nem ser pai, mas Deus permite. Que eu não teria coragem de fazer o que o camarada fez para mim. Então, meus caros, o sofrimento é grande, mas a vitória também é grande em nome de Jesus. E a fé nos ajuda a vencer realmente as batalhas. Agora você vai ficar com a terceira parte, onde eu vou falar sobre esse meu tio e encerrando
este relato da minha fé, falando sobre um tema muito forte, que é a morte, que é perder os entes queridos em casa, mas vencendo em nome de Jesus, pois Cristo disse: deixar os mortos e enterrar os mortos. Jesus venceu a morte, morrendo e ressuscitando, e quem crê nele salta da morte para a vida. O viver é Cristo e morrer é ganho. Temos que pensar dessa forma. É claro que não é fácil passar por essas experiências. Trazem algum benefício para aqueles que pensam? Sim. Para mim, me ajudou a ser mais forte, mais homem em algumas situações, a compreender o próximo, a ser mais humano. E por isso que eu disse do início, é necessário muitas pessoas passar por essa experiência para se tornarem humanos. Tem outros que é comprovado até mesmo pela psicologia que passando por essas situações ficam piores do que já são, lamentavelmente. Mas para quem atenta para a palavra de Deus, para quem é espiritualista e tem como regra de fé a Bíblia Sagrada, vai entender muito bem que muitas coisas que nós passamos é para provar nossa fé, para despertar nossa fé, para Deus agir, para Ele se manifestar de uma maneira tremenda em nossa vida, para manifestar-se a sua glória em nossas vidas. Em 5 ou 6 de agosto de 2015, meu tio morava junto conosco, além da minha mãe e um primo, eu, meus avós. Então nós éramos em 5. E esse tio, ele separou e veio morar com os pais. E ele não era cristão, entre aspas, apesar de ter muita atitude de cristão. Não era de frequentar templos. E quando ele acorda perto da madrugada, perto da meia-noite, ruim, vomitando, minha mãe chama: ô Bruno, eu vou ver. E lá está ele vomitando, já perdendo a consciência, e eu dizendo: tio, aceita Jesus, tio, aceita Jesus. Porque já veio automaticamente na minha mente: o Senhor vai recolher ele vai falecer. Veio isso na minha mente. Não vou dizer que é a revelação de Deus, mas veio isso. E eu desesperadamente disse: aceita Jesus, aceita Jesus. E ele fazia E aí, nesse meio tempo, chamei no socorro, que na realidade era parente, levamos até o hospital. Ele ficou um dia no hospital, depois foi transferido para um hospital maior, perto da capital, e lá ficou quase uma semana, até que no dia 11 de agosto de 2015, uma terça-feira, ligam para casa e dão a trágica notícia que ele teria falecido de AVC. O coração estava batendo, tudo estava funcionando, mas o AVC, ou a morte cerebral, estava forte. Claro, a pessoa que não tem condições, ele era pobre, talvez tivesse, como muitos artistas que têm o mesmo problema, e consegue sair dessa situação. E eu acho interessante que ainda ele teve uma semana para a ex-mulher dele ir lá diante dele, as filhas, pedir desculpas, porque teve um problema. A própria família dele, que eu não vou entrar no mérito, e eu acho que foi tudo Deus encaminhando para salvá-lo, e eu orando em casa: Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Traga ele de volta para casa, mas se não for para trazer para casa, então leve para o céu. Eu ficava orando. Então veja que curioso. A primeira morte do meu avô foi para me converter. A morte da minha avó foi para me firmar no Evangelho. E a morte do meu tio foi para ganhar uma alma. É curioso isso. Lembrando que ele também praticamente morreu nos meus braços. O cérebro estava morto, ele estava respondendo, obviamente, de alguma maneira, mas não falava mais, e teria dado o terceiro AVC dele, não era a primeira vez. Isso porque ele fumava muito e outras coisas que ele não se cuidava com relação à sua própria saúde, não comer, não beber e tal.
Então, essa é a minha experiência, esse relato da minha fé, que não foi fácil. Propriamente, nessa terceira morte, uma prima chegou e disse para mim: Bruno, realmente, tu és uma pessoa de garra, porque olha, não é fácil, morreu 3 praticamente dos teus braços, da mesma casa. Não sei como é que você venceu isso, eu não sei como é que você mora nessa casa ainda, porque também não tinha outra casa para morar, ficamos ali mesmo. Não foi fácil, porque a gente lembra tudo, mas em tudo damos graças a Deus. E você que está passando por uma situação parecida, creia no Senhor. Desapegue-se das coisas da vida, pois quando Jesus disse para deixar os mortos, enterrar os mortos, nesse sentido de desapegar-se, porque tudo é passageiro. Seu familiar vai, um dia você vai, e é assim todo mundo. O importante é estar com Cristo, porque o viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. E é só o Senhor para nos ajudar, tirar inclusive o medo de morte, dar-nos força para viver, para superar os traumas, para superar os medos, as fobias, para vencer a saudade, que é dolorosa demais. Inclusive, fazendo esse vídeo, eu me emocionei algumas vezes, que faz você lembrar da pessoa, não memórias ruins, mas memórias boas, e saber que a pessoa não está mais próximo. Ele, 5 anos vai fazer, já que eu estou gravando em maio de 2020. Minha avó, 6 anos vai fazer. E o meu avô fez, no dia 29 de janeiro, 15 anos. Sem falar que ainda teve, no meio dessas 3, mais 2 pessoas que faleceram na família, só que apesar de serem parentes bem próximos, 2 tias, elas não moravam na mesma casa e a gente também sentiu um pouco de dor. Uma foi em 2013, dia 20 de agosto, a irmã gêmea da minha mãe, que estava passando um perrengue grande, um câncer de mama, ia para a igreja, conhecia o evangelho, o Senhor recolheu para amenizar a dor. E outra também cristã, no dia 11 de abril de 2018, quando eu já estava, inclusive, já pregando aqui no YouTube. E é assim que a gente vai vivendo. Minha avó sempre dizia que o ser humano era como uma flor. Planta a sementinha, nasce aquela flor bonita, vistosa, floresce, murcha, cai e morre a planta. Sim, é um ser humano. A Bíblia fala de várias metáforas com relação ao nascer, ao crescer, ao viver, envelhecer e morrer. A vida passa como um vapor. Tudo é passageiro. Mas quem está em Cristo Jesus tem a eternidade. E é isso que a gente deve pensar. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei, o futuro pertence a Deus. Assim somos todos nós. No entanto, muitos não pensam sobre isto. São arrogantes, não amam o seu próximo, inventam, caluniam, fazem tanta atrocidade, a troco de que nós não sabemos, talvez o inimigo cegando seus entendimentos. Recentemente, inclusive, uma pessoa que, do nada, eu conversando com uma outra, me chamou de vadio, de malandro. E eu fiquei quieto, porque a pessoa que me chamou isso não me conhece, talvez doutrinada por outras, e também nunca trabalhou na vida. Ele teve uma vida de princesa ou de patricinha de Beverly Hills. E assim são muitas pessoas que não temem a Deus, porque a pessoa que fala mal do seu próximo sem conhecer o seu próximo, ela não teme a Deus. A pessoa que caluneia, inventa, que gosta do fuxico, isso é fuxico, porque é invenção, é mentira. Realmente toma o seu próximo. E nunca passou por um perrengue
que eu e muitos passo, até por perrengues maiores. Não perdeu entes próximos da família, não passou um dissabor, teve uma vida de menina mimada. Aí é muito fácil criticar ou zombar, melhor dizendo, né? Mas esses, se não se arrependerem, naquele grande dia do Senhor vão pagar. Porque se é que somos filhos de Deus, nós não podemos fazer mal para ninguém, ainda mais para alguém que nunca nos fez nada, como é o meu caso com relação a essa pessoa que eu também nem conheço direito. Então, meus caros, força em Deus, porque o maligno está aí, utilizando várias pessoas, e pessoas que são carnais e não são espirituais também fazem coisas erradas. O profeta Jeremias já dizia que o amigo anda caluniando, o irmão enganando. Então, o que esperar dessa gente, do povo, a não ser confiar no Senhor? Poucos estão se importando pelo teu sofrimento, por aquilo que você passou, pela história que você tem de vida. Só o Senhor que se importa. Por isso que a gente tem que olhar, atentar para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é o único que pode nos ajudar realmente nesses momentos difíceis. Pois Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Como eu disse, se você está passando por isso, lembre-se que muitas pessoas estão passando pela mesma situação, até pior. Que não é fácil mesmo, mas em Deus você pode confiar para vencer essa barreira, para seguir em frente com a cabeça erguida e vencendo no nome do Senhor. Porque se você analisar, inclusive o próprio Cristo, ele teve uma perda. Ele perdeu o seu pai na terra, José, enquanto estava aqui. E venceu. E você vencerá, porque o próprio Cristo disse: se eu venci, vocês podem vencer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Podemos te vencer as aflições, sejam quais elas forem. Seja uma perda do ente querido, seja uma dor, seja um sofrimento na alma, sejam prejuízos financeiros, seja crise que for, o Senhor está atento a tudo. Se você tiver fé, Ele vai te abençoar, lhe honrar e dar força para vencer a tudo. Muitas coisas são permitidas por Deus para manifestar a sua glória. Esse foi o relato da minha fé, contando fatos lamentáveis, mas que dá para extrair muitas lições. E o que o Senhor faz, uma obra tremenda, para nós entendermos os seus desígnios. Abraço, deixe seu like, se for inscrito no canal, se inscreva e até uma próxima. Quando você em Deus deposita sua fé,